Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os níveis de organização que vai desde o átomo até a biosfera. Antes de começar, é preciso chamar a atenção que átomo, molécula e matéria está no campo dos abióticos, a grosso modo sem vida, e de organelas até a biosfera vai no campo dos bióticos, que é com vida. Átomo, partículas constituintes de matéria formada por prótons, elétrons e nêutrons. Os átomos, pessoal, por sua vez, eles estão divididos aí em núcleo, elétrons. O núcleo fica no centro, com partículas de cargas elétricas positivas, prótons, e os nêutrons sem carga elétrica, circulando pela eletrosfera, a gente vem com os elétrons, que têm partículas de cargas elétricas negativas. Molécula é a menor porção de uma substância constituída por átomos do mesmo elemento químico ou diferentes elementos. Aqui a gente tem uma representação de moléculas, vocês podem perceber, uma está sempre grudadinha na outra, dependendo do objeto, da substância que você está falando. Essas moléculas elas são mais ou menos próximas uma da outra. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. As organelas, aí já vem a parte viva, né? Estruturas presentes no citoplasma das células eucariontes que desempenham funções comparáveis às de pequenos órgãos celulares. Aqui a gente tem o formato da organela. Essas organelas, elas são substâncias presentes aqui. Todas essas substâncias a gente vai detalhar um pouco na sala de aula. E a célula propriamente dita, dividida em membrana, que é a parte que separa o citoplasma, que é o conteúdo, e o núcleo, que é a parte central, é a parte que guarda todo o material genético. Célula, então, é a unidade estrutural e funcional da vida. Pode ser eucariontes ou procarionte. A eucarionte, quando o seu núcleo é individualizado. Já os procariontes são aqueles que têm o núcleo misturado, vamos assim dizer, tá? Tá aqui, ó. Aqui um recorte da célula com membrana, citoplasma e núcleo, e aqui um recorte mostrando como que a célula se comporta, né, como ela que se apresenta. Tecido, grupo de células por organismos multicelulares que apresentam estrutura e funções fundamentalmente semelhantes. Tá aqui o tecido epitelial, algumas camadas para vocês perceberem, né, o tecido da pele, é o epitélio, membrana basal e a lâmina própria. Então, percebam aqui a estrutura do tecido. Já os órgãos, conjunto de tecidos que interagem para a execução de determinadas funções vitais. E aqui eu coloquei alguns órgãos do organismo humano. Então, órgãos do organismo humano, viu, pessoal? Não percam isso. Eu quero chamar a atenção para apêndice, que é quando o sistema digestório não consegue processar todo o alimento, algumas sementes elas são depositadas nessa sobrazinha aqui, né, que é chamada de apêndice. Essa apêndice chega ao momento que ela fica inflamada, podendo o que a gente chama então de apendicite, que tem que ser retirada para não estrangular. Aqui de uma maneira mais aproximada, a gente percebe um apêndice normal e de um apêndice inflamado, tá? Que fica bem próximo do intestino grosso. O sintoma da apêndice é aqui no lado direito, um pouco mais abaixo do umbigo, né? Esses sintomas aqui eles são bem contundentes, né? Muito cuidado, pessoal, na hora de mastigar os alimentos, tá? Sistema, conjunto de órgãos interconectados harmonicamente em benefício ao equilíbrio do metabolismo, ou seja, todos os sistemas têm que todos os órgãos funcionar harmoniosamente, senão isso não funciona, tá? Aí eu tenho alguns, o cardíaco, que é o cardiovascular, que tem a função de transportar os nutrientes e gases pelo corpo através do sangue.
Sistema respiratório realiza as trocas de gases, né? Troca o oxigênio pelo gás carbono. Sistema digestório, já foi falado agora há pouco, faz a digestão. Sistema nervoso estabelece essa comunicação existente por toda a parte do corpo, né? Provocando os estímulos. O sistema sensorial capta os estímulos, deixando a pessoa em contato com o ambiente. Já o endócrino produz os hormônios nas glândulas que atuam sobre as células do corpo, regulando seu funcionamento. O sistema excretor elimina todas as excretas, aquilo que não serve mais para o organismo. Já o sistema urinário participa do processo de excreção, eliminando principalmente ureia lá pela urina. E aí, tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino tem a função específica de reproduzir, né? Não tem uma outra coisa que possamos falar. Já o sistema esquelético sustenta o corpo, protege os órgãos internos e participa, né? Participa da locomoção do organismo. Sistema muscular atua na locomoção, isso é muito importante, né? Alguns movimentos são voluntários, outros involuntários, mas que a função principal é a locomoção. Sistema imunológico atua no meio das células de defesa e órgãos imunitários para proteger o corpo de alguns invasores. Sistema linfático defende o organismo de infecções. O sistema tegumentar, a pele atua como barreira, né? Essa barreira protetora de tudo, né, que o organismo pode captar no seu interior. O organismo, conjunto de todos os sistemas, formando então um ser completo. E esse ser completo é chamado de organismo. Tem muito cuidado com isso, ser isolado, tá, pessoal? Tá aí o organismo, a gente colocou uma foto para ilustrar isso aí. Mas o organismo, cada um possui a sua própria espécie, né? Então a espécie está diretamente ligada ao organismo. Então, cada organismo desse tem uma espécie. População, conjunto de seres da mesma espécie que habitam determinada região. Já se for da mesma espécie, tranquilo. Se não for, não é organismo, passa a ser uma comunidade, conjunto de seres vivos de diferentes espécies, ou seja, é um conjunto de população, que a gente colocou alguns exemplos aqui, né? Comunidades são vários organismos num determinado ambiente, num ecossistema que é o conjunto formado pelas comunidades, né? E é importante saber que tem essas comunidades estão diretamente ligadas aos componentes abióticos, água, luz, pressão, oxigênio, solo, tudo isso os componentes bióticos precisam para a sua sobrevivência. A gente pode dizer também que é o equilíbrio entre os seres vivos e os que não têm vida, componentes bióticos e os abióticos. E esses componentes existentes no ecossistema são os produtores, aqueles que produzem seus próprios alimentos, os consumidores, aqueles que não têm essa capacidade, e os decompositores, aqueles que fazem a limpeza, né? Os produtores também são conhecidos como autótrofos, são seres vivos capazes de produzir. Aí a gente tem as plantas, né? Através da fotossíntese. Já a fotossíntese, esse termo significa a síntese utilizando a luz. Na analogia da palavra, é geralmente definida como um processo em que a energia solar é capturada e transformada em energia química no organismo. Processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sobrevivência dos seres. A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva denominada seiva bruta. Aí a gente tem a equação da fotossíntese, que resulta em glicose, que é consumida pela própria planta, e o oxigênio, que é liberado ao ambiente para que
os seres animais respirem. Aqui a gente tem um esquema de como ocorre a fotossíntese. Aqui pelas raízes, água e sais minerais, NPK, por exemplo. Aqui do ambiente, o gás carbono. Esse é captado na energia solar e transforma-se em glicose e oxigênio, que a glicose é consumida e o oxigênio liberado ao ambiente. Os consumidores são conhecidos como heterótrofos, são seres que se alimentam de outros seres, são capazes de produzir, são incapazes de produzir seus próprios alimentos. Dentre essa classificação, inclui todos os animais, a maioria dos fungos e algumas plantas. Tem alguns aqui que eu coloquei como exemplo: o cavalo, consumidor de fungos, orelha de pau; consumidor de plantas, a gente tem as plantas carnívoras, e aí cada um tem seus hábitos alimentares, podendo ser herbívoro, frugívoro, nectívoro, carnívoro, onívoro, detritívoros, insectívoros, granívoros, hematófagos, ornitófagos, piscívoros. Cada um deles, né? Os herbívoros se alimentam de vegetais, não é que ele apenas se alimenta de vegetais, eles preferem, né? Os frugívoros, frutos; os nectívoros, o néctar; os carnívoros, carnes. De novo, eles não só se alimentam disso, eles preferem, né? Os onívoros, por exemplo, o homem se alimenta tanto de animais quanto de vegetais; os detritívoros, de detritos; os insectívoros, de pequenos insetos; os granívoros se alimentam de grãos; os hematófagos, e aí a gente tem como exemplo o morcego, de sangue, né? Se alimentam realmente de sangue; os ornitófagos, pequenas aves; os piscívoros, peixes. E aí chegamos nos decompositores, também conhecidos como saprófitos, organismos que se alimentam de outros organismos em estágio de decomposição. Dentre eles estão os fungos e as bactérias. Os decompositores, fungos e bactérias, eles estão na natureza e eles fazem realmente esse trabalho de limpeza no ambiente. Na cadeia alimentar, a gente sempre tem que é uma sequência de organismos que são interligados através da alimentação. Um servindo de captor, né? Ou seja, eles captam os alimentos, e o outro que serve de alimento, né? É o predador e a presa que a gente conhece na biologia. Sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para a sua sobrevivência. Essa cadeia, ela não pode ser quebrada os seus elos, porque se quebrar algum elo, existem duas possibilidades: ou a extinção ou a mudança de local de sobrevivência. É a maneira de expressar a relação de alimentos entre o organismo e o ecossistema, incluindo produtores, consumidores, herbívoros e seus predadores, os carnívoros e os decompositores. Aí a gente tem um exemplo de uma cadeia alimentar, né? Sempre começando com um vegetal e sempre terminando com um decompositor, fungos e bactérias. Não esqueçam disso, tá? Então tá aí, sempre começa com vegetal, né? E sempre, quando esses terminam o seu ciclo de vida, vai ser consumido por decompositores. Aí chegamos à teia alimentar, que é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre eles, também chamada de rede alimentar. Então, um alimento não serve apenas para um ser vivo. Tem alguns alimentos que servem para vários seres vivos, né? Então, essa ramificação é chamada de teia alimentar, que é um exemplo da teia alimentar, de novo, sempre começando com um produtor, tá, pessoal? Começa com um produtor. Então, tem algumas que servem de alimentos para vários, né? Por exemplo, aqui, ó, a galinha, por exemplo, ela se alimenta do cupim, né? E ela serve de alimento para o gambá. E é só para isso aqui? Não, ela também se alimenta de planta. Olha aqui, o emboá também se alimenta. Então, isso é o que a gente chama de cadeia alimentar. Então, chegamos na biosfera, que é o final, é o resultado, né? Saímos desde o átomo, chegamos aqui, conjunto de regiões do planeta, Terra, capaz de abrigar formas de vida totalmente diferentes. Aqui, ó. Então, a biosfera, que é a parte de fora, né?
né, todo o planeta, e que é composto de algumas camadas, né, como, por exemplo, a atmosfera, a litosfera, ou também conhecida como litosfera, a hidrosfera. Então, todos os seres estão incluídos aí, tá? Então, o equilíbrio é quando um ecossistema está em harmonia. Não falta alimento e nem falta seres vivos. Então, esse é o que a gente chama de equilíbrio biológico. Aí, ó, equilíbrio biológico, todos os seres vivem, claro que não em harmonia, mas um dependendo do outro, mas sempre em equilíbrio, sem sobrar e sem faltar, tá? Então, as fontes estão aqui. Quem quiser pesquisar aí mais fundo, pode ir lá. É só dar uma pausa no vídeo e copiar as fontes aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.